Olá, minhas amigas e meus amigos, sejam muito bem-vindos. Bom dia a todos. Nós vamos dar continuidade ao estudo aqui, ao nosso grupo de estudo aqui do informativo 857 do Superior Tribunal de Justiça. Dessa vez, nessa última parte de uma sequência de 3 vídeos, e esta última parte contemplando os julgamentos das turmas de direito penal, tá? Vamos aqui para o primeiro desses julgamentos. Primeiro julgamento aqui envolvendo a lei de drogas. Deixa eu abrir aqui. A lei de drogas tem uma sequência aqui de majorantes que está aqui no lado aqui da tela, né? E esse julgamento tratou de duas delas. Veja só, eu vou descrever uma situação e vou descrever uma outra situação e você vai me dizer se elas são iguais. Imagina a situação, primeira situação, é na qual um adulto decide aliciar e inserir no seu empreendimento criminoso de tráfico de droga um adolescente que não é o seu filho. Não está, portanto, sob o seu poder familiar. É filho de um vizinho, é filho de um amigo e etc. Ele insere esse adolescente na sua empreitada criminosa e esse adolescente passa a ajudá-lo no tráfico de droga. Essa é a situação 1. A situação 2. O traficante maior de idade insere o seu próprio filho menor de idade na empreitada criminosa, colocando como agente, na verdade, infrator, né, do crime análogo, né, do ato infracional de tráfico de droga. Para ele, né, menor de idade. Ok. Você compreende que essas situações são diferentes ou não? Então, esse foi o problema aqui do caso concreto. O que é que o STJ decidiu? As majorantes do inciso 2 do artigo 40 e do inciso 6 possuem natureza jurídica distintas e não configuram bis in idem. Porque, veja só, repare bem aqui na lei. Deixa eu aumentar aqui a lei para ficar melhor de visualizar. Inciso 2. O agente praticar o crime prevalecendo-se de função pública ou no desempenho de missão de educação, poder familiar, relação de paternidade, que seria o segundo contexto que eu narrei, guarda ou vigilância. Guarda, se for um menor sobre a guarda dele. E qual é que diz o inciso 6? Sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento, ou a quem tenha, a qualquer motivo, diminuída a capacidade de entendimento. Aquele que insere na empreitada criminosa um adolescente que não é seu filho, tem só uma majorante. Aquele que insere um adolescente que é o seu filho tem duas majorantes. O que se levou ao STJ foi, tem um bis in idem, porque é filho dele, mas ele já está tendo a pena majorada pelo poder familiar. E ele vai ter a pena majorada pelo poder familiar e também por ser menor de idade, ou seja, nos dois incisos, o STJ disse que sim, que praticar o crime de tráfico com o seu filho é mais reprovável. Veja só aqui, ó. Note-se que a maior reprobabilidade da conduta de traficar com o próprio filho adolescente decorre da constatação de que a figura paterna deixou de observar o seu dever legal de conduzir a criação e a educação do filho, o que não se configura quando a prática do delito envolve adolescente sobre o qual não se exerce o poder familiar. Tá? Então não há bis in idem e a aplicação de duas majorantes quando simultaneamente o adolescente é adolescente, né? E aí é o inciso 6 e é o filho do maior de idade que o aliciou, inciso 2, tá? Vamos para o próximo. Esse próximo julgamento é um julgamento muito importante. Atenção, atenção a quem faz concurso para a Defensoria Pública. Para quem faz concurso para a Defensoria Pública. Vocês sabem que o Ministério Público tem uma atuação enquanto parte, enquanto custos legis. Custos legis.
A figura do custos legis é completamente diferente da figura do Ministério Público como parte. Então, por vezes, o Ministério Público atua na condição de parte, seja numa ação civil pública, como exemplo, seja promovendo privativamente a ação penal, e por vezes o Ministério Público fornece pareceres opinativos na condição de fiscal da lei. Isso ocorre, inclusive, em demandas de natureza tributária. Eu, particularmente na minha prática profissional, vejo bastante o Ministério Público resolvendo dar a sua contribuição na condição de fiscal da lei em demandas que ele não iniciou, ele não recorreu, ele não fez absolutamente nenhum, ele não teve nenhuma, ele não praticou nenhum ato processual na condição de parte. E o STJ traz da doutrina para a Defensoria Pública uma mesma realidade. Olha, a Defensoria Pública, assim como o Ministério Público, também pode atuar como parte na defesa dos necessitados propriamente, defendendo-os como representantes jurídicos deles, dos necessitados, mas também a Defensoria Pública tem mutatis mutandi o seu custos legis na figura do custos vulneráveis, que inaugura, a partir de uma teoria da leitura da Constituição de poderes implícitos, uma ampliação institucional do papel da Defensoria Pública no sentido de defender os vulneráveis, ainda que não seja parte, do mesmo modo que o Ministério Público atua como custos legis. Então teríamos a situação na qual, deixa eu colocar uma folha aqui, né? O MP, né, ele atua, né, como parte, ele pode atuar como parte, aqui em processos civis ou judiciais, e o MP pode atuar como custos legis, né? Mutatis mutandi, a Defensoria Pública pode atuar como parte também, né? Promovendo o interesse dos necessitados, ou como advogado, né, de uma parte, né, como representante, né, ou advogado, né, ou como gostava de dizer, como procuratura dos necessitados, né, e pode ser custos vulneráveis. Essa função mutatis mutandi aqui com o Ministério Público, né? É importante dizer que Diogo Moreira de Figueiredo dizia que na Constituição Federal existem 4 procuraturas, né? As procuraturas, se vocês olharem isso aí, tem aí no Google, vocês vão achar. As procuraturas dos interesses privados, que seria a OAB, né? Os advogados privados. As procuraturas do interesse público indisponível, que seria o Ministério Público. A procuratura do interesse público, de um modo geral, né? Ou do interesse público mais direto, que seria a advocacia pública, a AGU, PGE, PGM, e a procuratura dos necessitados, ou melhor, dos vulneráveis, que é a Defensoria Pública. E se você olhar lá na Constituição Federal, há realmente essas 4 funções essenciais da justiça. São procuraturas que têm como função institucional e constitucional a perseguição de determinados interesses específicos. Mas isso aqui do custos vulneráveis, na sua correlação com custo legis, isso é muito interessante, né? Essa equiparação funcional e essa leitura para a Defensoria Pública, isso é muito interessante, né? Mas muito interessante. E aqui era um processo de execução penal. Processo de execução penal no qual a Defensoria Pública não estava nessa posição aqui. A Defensoria Pública não estava na posição de parte. Na verdade, o apenado tinha um advogado privado, mas a Defensoria Pública quis atuar como
custos vulneráveis, né? E foi feito justamente esse texto magnífico aqui do STJ, nesse informativo, que eu achei bastante legal. A Defensoria Pública pode atuar como custos vulneráveis, mesmo na presença de advogado constituído para garantir a defesa dos apenados. Extrai-se da Constituição Federal e das leis infraconstitucionais a intervenção custos vulneráveis como prerrogativa implícita da Defensoria Pública, aquela teoria dos poderes implícitos, né? Prerrogativa implícita da Defensoria Pública, prevista como expressão e instrumento do regime democrático, sendo esta responsável fundamentalmente pela promoção dos direitos humanos e da defesa dos necessitados. Né? O poder de acesso à justiça preconizado na Constituição é a expressão que não se limita ao acesso ao poder judiciário, abrange também a ordem jurídica justa, que só pode ser concretizada com a atuação do órgão defensor em prol dos necessitados. É nesse contexto que se justifica a ampliação da sua legitimação institucional por essa leitura desse poder implícito. Dito isto, vê-se que os citados regramentos fazem referência... Olha, isso aqui é importante não. Aqui. Assevera-se, conforme a doutrina, que a intervenção da guarda... Aqui merece uma... Eu vou até fazer... Eu coloquei esse verde aqui em homenagem à Defensoria Pública, que é a cor da Defensoria Pública, né? Mas eu vou aqui. Vou colocar em verde aqui. Assevera-se, conforme a doutrina, que a intervenção da guardiã dos vulneráveis tem caráter análogo à atuação como custos legis. Análogo, aquela correlação que eu fiz aqui, né? A referida analogia decorre da natureza jurídico-constitucional de função essencial à justiça, atribuída igualmente a ambos os órgãos, bem como da identidade de prerrogativas processuais a ela conferidas. Essa estrutura pensada por Diogo de Moreira Figueiredo, né, de equiparar advogado, Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública, né? E no caso aqui, mais especificamente, Defensoria Pública e Ministério Público na questão do custos legis e custos vulneráveis. Aqui, ó. Consagrou a Defensoria Pública no capítulo referente às funções essenciais da Justiça, que são essas 4 das quais eu falei, né? Equivale a dizer que em todo processo em que haja discussão acerca dos interesses vulneráveis será possível a intervenção da Defensoria Pública, independentemente de haver ou não advogado particular constituído ou mesmo na necessidade de representação judicial. O Ministério Público também como custos legis, mesmo quando os interesses estão representados pela Procuratura dos Interesses Privados, que são justamente defendidos por uma das funções essenciais da Justiça, que é a OAB. Então, a OAB, através do seu advogado, do advogado inscrito nos seus quadros, defende lá o apenado, mas a Defensoria atua como custos vulneráveis, mutatis mutandis, como ocorre com o Ministério Público, né? A atuação, novamente em verde, por fim, diz que a atuação da Defensoria Pública como custos generais complementa a defesa técnica e reforço na proteção dos direitos humanos, especialmente no caso da omissão do advogado constituído. Muito interessante, né, esse julgamento e essa correlação, né, e essa compreensão a respeito dessa questão do tema do custos vulneráveis. Vamos dar continuidade aqui à análise do nosso informativo. Próximo julgamento. É possível a aplicação de acordo de não persecução penal no âmbito da Justiça Militar? Isso aqui é um tema que interessa muito a quem estuda para a Justiça Militar. Eu serei bastante breve, apenas para mostrar a vocês aqui. Opa, não ficou do jeito que eu quis. Aí. O STJ tinha um entendimento que o artigo 28A do CPP, né? Aqui esse entendimento foi firmado em 2023, não se aplicaria à Justiça Militar, né? Em virtude da especialidade da lei, etc, etc. Só que o Supremo Tribunal Federal, né, num julgamento de 2024, de relatoria do ministro Edson Fachin, compreendeu de maneira diferente, né? Compreendeu que a interpretação do artigo 28A do CPP e do artigo 3º do Código de Processo Penal Militar autoriza a aplicação do acordo de não persecução no âmbito da Justiça Militar.
E aí a questão foi exatamente essa, a aplicação da lei geral, né, ao rito da lei especial. E compreendeu aqui o STJ por adequar a sua jurisprudência, o seu entendimento, ao entendimento do STF. Como eu disse, isso é um julgamento muito específico, é basicamente isso, aplica-se o 28A do Acordo de Não Persecução Penal, do ANP, aos ritos da Justiça Militar. E agora o último julgamento, né, também relativamente simples, trata do crime do artigo 18 da Lei 10.826 e foi firmada o seguinte destaque. A condenação pelo crime de tráfico internacional de munições exige prova segura de transposição dos limites territoriais do Brasil, não sendo admissível a confissão extrajudicial informal como prova suficiente para a condenação. Aqui, esse crime aqui diz o quê? Prestem atenção. Esse crime aqui diz aqui, artigo 18. Importar, exportar, favorecer a entrada ou saída do território nacional. Olha aqui o elemento do tipo, né? O elemento aqui territorial. A qualquer título de arma de fogo, acessório ou munição. Aqui no caso, eu fui até abrir o processo para ver. O cidadão entrou com uma munição fabricada na Argentina e estava em região de fronteira, e somente pelo fato da munição ser fabricada na Argentina, ele foi condenado pelo crime do artigo 18. E o STJ disse que compreendeu, diante desse caso concreto, que essa condenação, né, exigiria uma prova mais concreta da transposição da barreira territorial do que o fato simplesmente dele ser apreendido com uma munição que tem lá made in Argentina, né, fabricada na Argentina. Isso não seria suficiente para... Isso seria uma presunção. Basicamente foi esse o contexto, também é uma questão muito simples, tá? Pessoal, é isso. Encerramos aqui. Esse informativo teve poucos julgamentos de direito penal, tá? Mas nos acompanhe aí para vocês receberem e verem os outros informativos, tá? Um grande abraço a todos e a gente se encontra aqui entre um informativo e outro. A gente se reencontra. Um grande abraço a todas e a todos e um excelente dia de estudo.